noite, galera! Eu aqui mais uma vez com vocês, ó. Eita, beleza! Érica Pedreira, supervisora aqui de fisioterapia da Sanar. Hoje a gente tá, gente, com duas participações mais do que especiais. Nossas ex-alunas que estudaram pelos nossos cursos, pelos nossos livros, hoje são residentes da CESAB. Tem um monte de gente perguntando pela CESAB, viu, gente? Vocês vão ter que responder tudo, não quero nem saber. Sara, Natasha, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou pedir para elas mesmas se apresentarem, porque com certeza elas se conhecem mais do que eu, né? Se apresentem, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Só um pouquinho, Sara, desculpe te interromper. Galera, fala aí pra gente se o áudio tá bom, se estão vendo a gente direitinho, dá o feedback pra gente poder consertar qualquer coisa, beleza? A gente fez aqui várias perguntas. Lançou perguntas nos stories da gente, já tem algumas perguntas pra gente responder hoje, mas se vocês ainda tiverem perguntas, vão perguntando pra gente, tá certo? Vai lá, Sarinha. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer o convite. Tô me sentindo muito blogueirinha. Adoro! Então, assim, né, eu tentei pela segunda vez o programa, estudei pelo livro da Sanar, né, e pra mim foi o que me ajudou bastante também. Sou residente agora do programa de neurologia, né, do Hospital Roberto Santos. Bom gosto. Adoro. E tô no meu primeiro ano, passei esse ano e tô construindo ainda, né, essa carreira dentro da residência, que é muito enriquecedora e é uma vivência prática e você tenta juntar com a teoria o tempo inteiro, né, e essa carga horária, ela traz muito aprendizado, né, então tô aqui pra acrescentar e sanar algumas dúvidas de vocês. Sanar, gostei. Sanar. Eu gosto dessa palavra, sanar. Você, Nath. Boa noite, gente. Eu sou Natasha Cordeiro, também sou residente. Não sou de neuro, mas eu tudo sou... bem, a gente deixa, né? A gente A deixa. gente libera ela. Mas eu sou do programa de fisioterapia em terapia intensiva e emergência também do Roberto Santos. Entrei junto com Sarinha, estamos já no 7º mês de residência. Eita, uma bagagem já enorme. Com certeza. Os primeiros meses são mais difíceis, né? Que é um período de adaptação. Mas a partir do 3º mês a gente já começa a lidar melhor, a compreender a dinâmica da residência. E como a Sarinha falou, a residência é uma experiência maravilhosa. E sou grata a Sanar, porque me ajudou bastante na minha preparação para a prova da residência. Ai, gente, é tão bom ouvir isso, de verdade. Porque a gente faz as coisas aqui com tanto carinho, com tanto apreço. E quando a gente recebe um feedback desses, de alunos, de pessoas que consumiram os nossos produtos, que estudaram pelos nossos produtos, a gente fica muito feliz, de verdade mesmo. E quando a gente vê esse resultado, percebam, toda live eu falo isso, quando vocês passarem, avisem pra gente, porque vocês podem estar aqui, no lugar delas, elas avisaram a gente, ó, eu passei na CESAB, eu sou residente da CESAB, e onde elas estão hoje? Se sentindo blogueirinha, né, Sarinha? Gente, tudo bem aí? Todo mundo escutando a gente? Dá aí o feedback pra gente. Tá. A gente tá aqui também com a Aninha, que é estagiária daqui de fisioterapia. Fala oi aí, Aninha. Oi, gente! Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar que a Aninha tá aqui pra poder ajudar a gente nessa live de hoje, beleza? Vamos começar, meninas, a responder as perguntas que a gente já tem. Então, a gente recebeu algumas perguntas, como eu falei, e uma delas foi de Bruna. E aí perguntou o seguinte, o que é o conselho de classe que algumas residências pedem? Podem responder, meninas? Se o que vocês não puderem responder, eu respondo. Você quer que eu responda? Pode começar. Na verdade, toda residência, ela pede que você já tenha uma graduação, né? Já tenha formado, né? Então, você precisa ter seu registro de classe. Então, digamos, qual a área que você tiver na sua especialidade, seja a área que você for graduar, você tem que ter seu registro de classe. Ou pelo menos a comprovação que você já deu entrada nesse registro, caso você já tenha, porque saindo da faculdade ainda não tenha o registro oficial, mas pelo menos a comprovação dele para poder se matricular, caso você passe. Perfeito. Bruna, você vai atuar, como as meninas aqui mesmo falaram, você vai atuar como profissional. Então, você precisa, no momento da sua matrícula na residência, você precisa já estar com o diploma e precisa já estar registrada no seu conselho de classe.
No caso da fisioterapia, é o CREFITO. Isso. Então, você precisa ter aquele númerozinho do CREFITO, porque você vai atuar como profissional, você vai atuar como fisioterapeuta. Eu não sei se você é enfermeira, fisioterapeuta, mas enfim, se você for fisioterapeuta, você vai atuar como fisioterapeuta na residência multiprofissional, né, meninas? Alguns colegas da gente passaram na residência antes de colar-grau. Então, deu um tempo para eles irem no conselho, né? No caso da gente, o CREFITO. Preencherem o formulário de inscrição, a matrícula saiu depois, mas eles puderam levar esse documento que comprovaram que eles tinham ido lá para fazer esse formulário. Perfeito. E aí vou aproveitar, Nath, que fizeram uma pergunta dessa. A Gabi perguntou o seguinte: eu só posso fazer a residência depois que eu me formar? Isso, porque nós somos fisioterapeutas, estamos como residentes, né? Estamos nos formando ainda mais, mas somos profissionais. Então você precisa ter uma formação, uma graduação na área. Perfeito. Como ela falou nesse instante, gente, o colega delas fez a prova antes de colar grau, mas no momento da matrícula ele já tem que estar, né, com a colação de grau efetuada, com o diploma na mão, ou pelo menos um certificado de colação de grau, né, meninas? E precisa ter o registro no conselho de classe. Então, pode fazer a prova antes de colar? Pode. Mas vocês precisam, então, estar com o conselho já no momento da matrícula. O importante é no momento da matrícula. A prova pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento, Perfeito. seja para nível de conhecimento. Para testar, né? Então, Gabi, se você está pretendendo fazer a residência já para o ano que vem, para 2020, geralmente as matrículas são entre fevereiro, março, e aí já pontue, né? Será que eu consigo colar grau? Será que eu consigo ter essa certificação de colação de grau até lá? Se sim, se jogue. Se jogue, porque a vaga é sua, tenho certeza. Né, E meninas? até se comunique com o colegiado do seu curso, né? Para explanar essa vontade de fazer residência e também o tempo de matrícula para pelo menos anteciparem a colação. Perfeito. Acho que essa Boa dica de comunicação Nath, viu? é importante mesmo. Você consegue antecipar seus documentos o quanto antes para poder, quando passar, não ter dor de Não tem cabeça. problema, né? Com Só certeza. curtir. Gente, só uma observação, porque eu adoro falar sobre isso, viu? As meninas falaram aqui que na residência, um bocado de hora prática, são 60 horas semanais. 60 horas. Eita. Gente, são 60 horas semanais, de 80% de prática. E tem um detalhe, ainda ganha uma bolsa. Gente, eu não aguento. Toda live que eu faço, eu falo isso, viu, meninas? Porque pra mim é algo assim surreal. Surreal. Você aprende, se especializa, porque é uma especialização. Sim. Você vai ser especialista em neuro, você vai ser especialista em terapia intensiva. E ainda ganha um dinheiro, gente. Mensal, gente. Certinho. Não atrasa. É ruim, gente. Isso é bom demais. Ave Maria. É uma motivação a mais, né? Sim. E assim, é uma vivência, é única. Eu acho que é uma imersão profissional, né? Deixar claro isso. Você vai ser profissional ali, mas você vai fazer uma imersão na especialidade que você deseja. Exatamente. Você vai viver aquilo intensamente, né? Como você falou, 60 horas semanais. Então, assim, você aprende vendo, você estuda, você tem a teoria, você tem discussão, você se embasa muito daquilo que você faz. Então, é enriquecedor para quem fizer. Sem falar que muitos são recém-formados, né? Então, é uma ótima forma da gente imergir no mercado de trabalho. E eu acho que lapidando a mão também, né, Sim, meninas? com certeza. Eu acho que a gente só consegue, enquanto fisioterapeutas, lapidar a mão com a prática. Não tem jeito. A gente passa 4 anos e meio, 5 anos na faculdade, mas é só botando a mão na massa, tendo aquela responsabilidade. Eu tô atendendo o meu paciente enquanto profissional, que eu vou conseguir lapidar minha mão, né? E 60 horas semanais dá pra bastante coisa, né? Bastante. E é muito interessante como a própria equipe da assistência compreende nosso papel como residente e sempre que tem alguma dúvida recorre ao residente. Que maravilha, porque a gente está mais tempo com o paciente, geralmente os outros fisioterapeutas têm outros vínculos, não estão ali o tempo todo. Incrível. E é muito bonito como eles respeitam o nosso olhar, os nossos objetivos com o paciente, é muito bom isso. Poxa, que legal, meninas. Residente tem seu valor. Ixi, agora pronto. Só tem residente agora no mundo, viu? Aproveitando esse gancho, Lorena fez uma pergunta pra gente do seguinte: se eu passar na residência, eu posso continuar trabalhando até assumir a vaga? Sabem responder isso, meninas? Então,
Como Até residente, assim. a gente precisa ter dedicação exclusiva. Isso. Não pode ter outro vínculo empregatício. Exatamente. Então, se você passou na residência, é melhor se desvincular Isso. e seguir adiante na residência. Tentar resolver o quanto antes, né? Se você trabalha em alguma Exatamente. coisa de carteira Isso. assinada, você precisa não ter vínculo nenhum para poder assumir a matrícula. Até né? porque 60 horas semanais Não você tem não tem que fazer como. mais nada, viu, Lori? Mas repare, Lori, porque, por exemplo, se você passar numa residência amanhã e sua matrícula for em janeiro, dá pra você continuar trabalhando até janeiro. O que é importante é, no momento, a partir do momento que você efetuar a matrícula, você precisa não ter mais nenhum vínculo empregatício, porque todas as residências exigem dedicação exclusiva, certo? E nem só o trabalho, né? Tem estudantes que também são bolsistas na faculdade e precisam também se desvincular. Perfeito, boa. Tem alguma pergunta aí pra gente, Aninha? Tem sim. Tem uma pergunta da Mayara Azevedo, perguntando se as 60 horas são de somente prática. Não. A gente é dividido. Como ela falou, 80%, né? A gente tem uma carga horária aproximadamente 50 horas só de prática e o restante a gente tem a teoria. A gente tem aulas, a gente tem discussões, a gente elabora aulas também. Então tem outros momentos para discutir a teoria que é importante para conciliar com a prática. Mas a maior parte é de prática. Isso. A gente tem 7 dias, né, na semana, Isso. tem 2 dias de folga, 3 dias de plantão Ah, tem muita folga. e 2 Ele só quer dormir. um dia de teórico prático e um dia de AI, né, que é o dia de hoje que a gente tem aula. Ah, massa. E assim, lembrando que, apesar de serem práticas, vocês têm discussões de casos clínicos, com Bastante, certeza, né? É uma né? equipe multidisciplinar. A maioria das residências são residências multiprofissionais. Então, vocês vão lidar com a equipe multidisciplinar. Então, tem essas discussões de caso que acaba abordando um pouco de teoria e tem esse momento só de teoria. Não é isso, A gente meninas? discute com os fisioterapeutas durante a assistência também. A gente tem momentos, assim, horários que a gente está atendendo o paciente ou alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente recorre a algum estudo ou planejamento durante a semana, fora as aulas teóricas que são naqueles dias específicos, né? Então a gente tem sempre discussão. Isso. E Perfeito. todo dia de plantão a gente tem direito a 1 hora para pra discutir. estudar. E é muito bom também que nossas aulas teóricas, dia de quarta-feira, é multi. Então é Ó, muito que bom que a maravilha, gente pode gente. conversar com E é o que a os gente outros. vai fazer o resto da vida. A gente Sim. vai atuar na equipe multiprofissional o resto da vida, né? Então, na residência, você já começa a ganhar essa mão. Uhum. Como é que eu lido com outras áreas? Sim. Qual a importância do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta para aquele paciente, sendo que o paciente é sempre o centro, né? Sim. Então, eu acho essa visão da residência fantástica. Uhum. Porque a gente vai trabalhar assim pro resto da vida, Sim. né, meninas? Sim. Então, a gente recebeu mais uma perguntinha de Cristiane Viana. Mesmo tendo tirado uma boa nota na prova, tenho que ter um currículo bem alimentado? Sim, Sim. É bom que tenha, né? verdade. No meu caso, eu passei mais pela prova do que pela prova de títulos. Foi mais pela prova teórica. Agradeço a Soná por isso. Agora vem cá, quanto é mesmo o salário seu que vai vir pra gente? Porque ela tá recebendo dinheirinho, tem que dar Só a gratidão. Ela tá de bom Só a tamanho, tudo gratidão. bem. Eu aceito. Você aceita, Aninha, sua gratidão? Com certeza. Eu tô aceitando. Então, da seleção, dos 50 pontos totais, 40 são da prova teórica e 10 da prova de título. Isso na CESAB, viu, gente? Porque Isso. elas são residentes da CESAB, aqui da Secretaria de Saúde da Bahia. Em outros locais, vai depender da prova que vocês vão prestar. Tem alguns locais, Nath, que só é a prova objetiva, viu, Sim. gente? Não tem essa segunda etapa, que é a prova de títulos. Então, isso a gente precisa analisar os editais, cada um separadamente, Uhum. a depender de onde eles queiram fazer a Sim. prova, para poder observar se vai ter essa prova de títulos. Na CESAB, geralmente tem. Uhum. São 40 pontos da prova objetiva e 10 Isso, pontos da prova de títulos. Mas eu acho que as meninas vão concordar comigo Uhum. que assim, eu não tenho esse currículo. Foi até uma outra pergunta de alguém que eu vou achar aqui na estante. Vou dizer na estante quem foi. Cadê? Não achei, mas eu vou achar aqui na estante. Que perguntou o seguinte: eu não tenho um currículo bom. E aí? Eu tenho condições de passar
Sim, gente, com certeza. Como as meninas mesmo falaram, são 40 pontos da prova objetiva e 10 pontos. E olha o exemplo de Nath aqui, né? Nath conseguiu fazer uma boa prova objetiva, que é uma prova que tem mais peso e, logicamente, que os títulos que ela obteve durante a graduação ajudaram também. Isso. E por isso que é muito bom olhar o edital e olhar o barema da Boa prova de dica, títulos. excelente dica essa, Nath. Porque às vezes a gente faz muita coisa na faculdade, hoje em dia muitas ligas, né? Mas liga não conta ponto. Não conta, gente. Eu participei de umas 3 ligas durante a graduação, mas não conta ponto nenhum. Então é bom a gente olhar o barema. Vai. Sim, sim. Para também basear nossas práticas durante a graduação no barema da residência. Exatamente. E alimentar o currículo de acordo com aquele barema, né? Às vezes a gente acha, a liga não vale ponto. Eu participei de um evento lá da liga. Isso, Aí conta já ponto. vale ponto. Né? A liga organizou um evento e eu participei desse evento como ouvinte, e isso conta ponto. É participação em evento acadêmico. Eu apresentei um trabalho em um congresso. Conta ponto. Então, coisas que parecem ser pequenas Sim. são enormes São diante desses valorizadas. baremas. Então, assim, é possível não ter um bom currículo e ser aprovado. Sim. Né, Nath? Sim. Nath passou, arrasou na prova objetiva. Você estudou por onde, Nath? Pela Sonara. Por esse livro, Nath? Isso. Será, gente? Adoro. Gente, eu vou ter uma hora dessa, eu vou mostrar esse livro pra vocês por dentro, pra vocês verem como ele é. Me aguardem que eu vou mostrar. A dica é estudar para passar na primeira etapa, que é a prova. Porque com uma nota muito alta é muito difícil alguém atingir, certo? Perfeito. Claro que você tem um currículo com, sei lá, as pessoas tiveram uma nota bem parecida e esse currículo ser só um startupzinho, sabe? Tudo bem, mas a prova é o que você tem que mais focar. E como o Nath falou, olhar o barema, olhar os editais, tá atento nessas questões, mas estudar para a prova é o principal. Perfeito. E começa a estudar que horas? Daqui a pouco, depois da live. Comecem a estudar, porque... eu quero fazer CESAB não saiu. Até tem uma pergunta disso aqui. CESAB ainda não saiu o edital esse ano. Até vou perguntar a vocês quando foi que saiu o ano passado. Peraí que vocês falam. CESAB não saiu. E aí, eu faço o quê? Começo a estudar quando? Hoje. Depois da live. Agora não. Agora não, Sarinha. Depois da live, vocês não vão abandonar a gente. Agora é hoje, é hoje. Hoje. Depois da live, a gente começa a estudar, certo? E aí, perguntaram isso aqui, ó. Não consigo, Crislane, não consigo encontrar residência para o estado da Bahia. Cris, realmente ainda não abriu esse ano o edital da CESAB. Todo ano abre, não se preocupe, porque vai abrir. Mas ainda não abriu. Foi quando, meninas, ano passado, mais ou menos? Vocês lembram quando foi que abriu o Em edital? outubro. Ó, Meio pro final de outubro. mês que vem. Aí, E a prova foi quando, mais ou Janeiro. menos? Pronto. Então, o Em edital janeiro. abriu em outubro, a prova em janeiro, matrícula fevereiro e março? Sim. Entre fevereiro e março. Pronto. Então, ó, ano passado a CESAB está acompanhando o que está esse ano. Isso. Né? Ainda não abriu, a gente não chegou em outubro, estamos perto. Quem sabe mês que vem a gente volta aqui para falar do edital da CESAB. E aí, janeiro, prova, matrícula, março, Tudo residente. lindo. Tudo lindo. Com certeza. E é bom também, assim, não saiu ainda, mas você pode ver o do ano passado. Perfeito. No site da Perfeito. Cefet. E porque, assim, o conteúdo que cai na prova não fica mudando. Exatamente. Então você já pode Eles têm uma começar a recorrência, estudar. né, Nath, de Isso. conteúdos. Perfeito, gente. E no próprio edital ele mostra todas as residências que tem na Bahia, então você já pode ver qual residência que tem na sua área. Exatamente. E isso é interessante, viu? Porque, assim, a CESAB, como muitos outros editais, gente, trazem quais são as especificidades. Então, eu tenho residência multiprofissional em neuro, residência multiprofissional em terapia intensiva. Então, tem várias. E aí, lembrando que você precisa escolher a residência que você quer fazer para aquela área que você quer ser especialista. Então, se você quer ser especialista em neuro, você vai escolher o bom gosto, né, de neuro. residência em neuro. Se quer ser terapia intensiva, tudo bem, eu acho super importante. Deixa. Ô, bichinha. Né? Aninha, tem alguma pergunta pra gente, Aninha? Tem sim, tem uma de Thalita Galeão. Na residência, temos algum apoio? Como funciona? Ficamos sozinhos lá? Boa pergunta.
Não, a gente não fica sozinho assim, né? A gente tem um acompanhamento. Na verdade, a gente tem os fisioterapeutas que já são da unidade. Então, a gente vem para complementar o serviço. Então, eles estão ali auxiliando o tempo todo. A gente sabe que essa fase inicial, muitos recém-formados, aquela experiência ainda está sendo adquirida. Então, a gente tem sempre uma supervisão, orientação, direcionamento desses profissionais, dos supervisores, que a gente tem os preceptores, né, de cada unidade. E isso auxilia a gente nos momentos iniciais e depois também a gente vai só lançando dúvidas, vai pegando a prática, mas a gente nunca fica sozinho assim, não. Maravilha. Boa pergunta, Thalita. Obrigada pela participação. Deixa eu continuar aqui, minha gente, nas perguntas que já fizeram. A seleção abre todo ano ou a cada 2 anos? Todo ano. Todo ano. Da CESAB, o histórico é todo ano, né, meninas? Né? Alguns editais, gente, podem abrir de 2 em 2 anos, mas geralmente a maioria dos editais pelo Brasil afora abre todo ano, certo? Então, não se preocupe, quem perguntou é uma, não sei como é, Vanac? Acho que é Vanac 10. Vanac 10, não se preocupe, porque todo ano abre residência. Em todo o Brasil, tá? Só uma dica pra eles, meninas. No site lá da Sanar, gente, vocês clicam lá em residências, vocês vão ter um mapa de residências sobre quais residências já estão abertas, quais residências ainda estão por abrir. E aí, já respondendo a pergunta a pergunta de Anne Sibeli. Anne perguntou, todo ano saem vagas para todas as universidades? Por exemplo, a Universidade do Piauí ainda não teve esse ano. Calma, Anne, vai abrir, né, meninas? O histórico é que abre sempre, viu, gente? Todo ano abre vagas, mas acompanhem lá no site, porque esse mapa de residências é atualizado diariamente. Tem uma pessoa que atualiza todos os dias quais residências já abriram, e aí posta lá o edital. É sensacional esse mapinha. Então, Anne, fique ligada, porque quando sair da Universidade do Piauí, vai estar lá no site para você, certo? Tem dúvidas aí, Aninha? Tem sim. A dúvida de Renata. Quando termina a residência em fisioterapia, para o Conselho de Fisio, você já é especialista? Boa pergunta. Querem responder, meninas? Quando a própria residência, né, a gente já sai com o título de especialista na área. É o que um pouco diferencia da pós-graduação, né? Porque muitos hospitais acabam privilegiando mais, tendo uma maior preferência por residentes devido a essa formação maior que a gente tem, com uma grande carga horária, uma carga horária um pouco exaustiva, mas que a gente aprende bastante. Então, a gente tem esse up no currículo por conta da residência. É um up. Quem foi? Renata, não foi? Renata, toda a residência serve como pós-graduação, tá? De especialização lato sensu. E vou falar mais pra você, viu, Nath? Eu tenho vários colegas que são gestores de hospitais, gestores de serviços e que hoje priorizam contratar ex-residentes. Por quê? Por que será, gente? 60 horas semanais, que a pessoa fica lá imersa naquele serviço. Verdade. É incrível a experiência que o residente ganha. E os gestores, eles obviamente querem escolher quem são os melhores do mercado de trabalho. Então, é um pontapé inicial na profissão que vocês estão dando. Nossa, vocês vão sair no mercado de trabalho já com emprego garantido, tenho certeza absoluta. Fala amém. Fala amém. Então, tem mais alguma pergunta, Aninha? Tem sim. Tem uma de Natiele. Quem já realizou uma residência pode fazer novamente ou só pode realizar uma vez? Boa noite. Boa noite! Vocês sabem responder, meninas? A gente tem alguns colegas de enfermagem que Já fez fizeram outras, outra residência e agora estão fazendo do Roberto Santos. Eles fizeram, acho que da Fiocruz, né, em saúde coletiva. Tem os que vai para a saúde da família, depois que é a nível hospitalar e galga assim vários níveis de atenção aí. Isso. Mas pode Só não fazer. pode fazer no mesmo programa. Perfeito, é isso que eu ia dizer. Nath, alguns editais restringem isso. Você não pode repetir a mesma residência, mas você pode fazer outras residências, nem que seja, por exemplo, eu quero fazer CESAB, eu quero fazer neuro, depois eu quero fazer terapia intensiva. Posso. Você vai ser especialista em duas coisas. O que você não pode repetir fiz neuro 2 anos, depois quero fazer de novo neuro. Aí não pode, tá? Mas já tô vendo que Nath tá querendo a segunda residência. Sabida. Então vamos lá, deixa eu ver aqui mais perguntas pra poder a gente ir intercalando.
Tamires perguntou o seguinte: só consigo uma vaga caso tenha feito monitoria e outros? Não, Não né? necessariamente. A gente falou nesse instante, Tami, que assim, o currículo é importante, vai Sim. ser um plus, vai ser um diferencial, mas o mais importante é a prova. É a prova objetiva, que geralmente cai em questões específicas e gerais. questões gerais, né? SUS. Como de SUS, principalmente. Mas se você tiver feito monitoria, maravilha. Se não tiver feito, se dedica na prova, que com certeza uma vaga é sua. E Né, nessa não, meninas? questão específica de monitoria e dos outros também, dos outros pontos do barema, conta mais pontos se for na área específica. Por exemplo, eu fiz monitoria de eletrotermofototerapia. Sim. Recebi uma pontuação, mas foi inferior de uma pessoa que fez uma monitoria em UTI. Ah, porque pra área Isso. específica, Quanto né? mais específico para a área, Mais maior o ponto. ponto. Boa.Essa dica é importante, viu, meninos? Boa, gostei. Se você já tem um Arrasaram. direcionamento desde a graduação, você pode direcionar facilita. suas coisas para Exatamente. aquela área. Porque quanto mais pontos você tiver para aquela área, melhor. Boa, Para os títulos, né? boa, gostei. Mas a Aninha, Tem sim, tem de Cleiton Curitiba. Posso começar a estudar para residência, mesmo cursando a graduação? com certeza. Cleiton pode não. Deve. Depois da live. Aprendeu, hein? Gente, eu queria agora, ó, sobe aí um bocado de coração aí, porque Sara aprendeu a fazer live. Pronto. Quero ver os corações. Tá subindo o coraçãozinho aí? Vários. Adoro os coraçãozinhos subindo, essa é uma beleza, tudo colorido. Então, meu filho, comece a estudar, comece a se preparar, porque você vai ter um diferencial. É completamente diferente quem começa a estudar com antecedência do que quem estuda na véspera, tá? Então, é um conteúdo extenso, Isso. né, meninas? É um Sim. conteúdo extenso. É uma prova fácil? Não, com certeza não, tá? Não vou mentir, a gente não pode mentir. A gente tem um compromisso com a verdade. Não é uma prova fácil, então a gente tem que estudar. Cada vez mais concorrida, né? Exatamente. Quem é que não quer? Ô, gente, quem é que não quer ganhar? Oh, meu Deus do céu. É Ganhar verdade. R$3.000 e ainda aprender. Eu não aguento quando eu falo isso, eu fico nervosa. E quanto a isso de começar a estudar mais cedo é importante, porque, por exemplo, eu me formei pela UNEB. E na UNEB, os últimos anos são de estágio. Sim. E acaba sendo muito corrido, junto com o TCC. Então, a Aninha tá aí confirmando. Ah, não sei. Eu acho que ela nem estudam muito. Bora. Imagina. Então, parece. o quanto antes começar a estudar, melhor. Com certeza, Se gente. Com certeza. planejar, se organizar, acho que é imprescindível. E voltando a essa questão assim, de dica, assim, o livro da Saná me ajudou bastante, de verdade, porque ele tem essa orientação. Ele tem essa orientação de conteúdo, então você tem um direcionamento, porque pra mim isso é importante, eu tenho que ter algo a seguir, um caminho ali certinho. Ah, SUS é aqui, geral é aqui, neuro é aqui. Então, assim, como ele faz esse link dos assuntos com os resumos, né, as questões, respondendo, isso dá um guia, um norte, você consegue se organizar melhor, até na sua rotina mesmo, para poder conseguir certeza, estudar e conseguir aprender mais aquele assunto. Vou aproveitar, Sarinha, porque tem uma pergunta de Adriana. Peraí que eu te ouço já, viu, Aninha? Tem um bocado de pergunta rolando aí, mas privilegiar aqui quem já fez, né? A Adriana perguntou o seguinte: gostaria de fazer residência, mas não sei por onde começar. Sara acabou de dizer, acabou de responder. Comecem estudando. Isso. Façam um planejamento de estudos, eu acho que isso é muito importante. E aí, puxando o gancho para o que você falou, Sarinha, tudo que a gente produz aqui é com base em um estudo muito grande do que já caiu antes. Sim. Então, esse livro, os nossos cursos, que são videoaulas, todos os conteúdos que a gente aborda e todos os nossos materiais são com respaldo muito grande do que já caiu. A gente tem um histórico muito grande de uma análise estatística de questões que já caíram, quais foram os conteúdos que caíram mais. E por isso que a gente consegue direcionar. Muito bom mesmo. Por isso que a gente consegue direcionar simplesmente porque a gente conhece o histórico, né? Então, assim, estamos no caminho certo, viu, Aninha? Estamos no caminho certo. Com certeza. Diga aí. Tem mais uma construindo uma físio. Como são as questões da prova objetiva? Tem muita pegadinha? Vixe, vai. Aí é com vocês, viu? Na primeira parte, aborda mais a questão do SUS, né? Sim. Por isso que é bom a gente ler as leis do SUS.
Então, acho que são 10 questões. Acho que são 10 Da CESAB. questões. Gente, inicialmente. percebam, elas estão falando de CESAB, viu? Isso. A primeira parte é SUS. A segunda parte são conhecimentos da graduação. Então, cai orto, neuro, TI, cai tudo. Eletro, os testes ortopédicos. Vão cair. O professor Bruno Mota sabe todos. É um professor do nosso curso. E essa é a segunda parte da prova. E a terceira é específico da área. No caso, eu fiz para UTI e Salinha fez para neuro. A prova, no geral, eu não acho que tenha muita pegadinha. Ainda mais assim, que todo ano segue o mesmo padrão. Claro que não são as mesmas questões, mas tem o mesmo padrão. Bom, né? Mas não é, gente. Infelizmente, não é. Não é. Por isso que é bom você pegar as provas antigas, pegar o livro que tem muitas questões, para ir respondendo e se familiarizando com a prova. Isso, responder questões, eu acho que é imprescindível. Verdade. Nem você precisa, e assim, nem precisa tanto estudar o assunto, mas começa a responder as questões. O livro ele traz questões comentadas também, o que ajuda você, errei errado por conta daquilo. E aí você começa a ver, porque a gente aprende errando, né? Então você errou ali, eu já sei porque tá errado. E aí você consegue. Eu acho que a prova, ela não tem tanta pegadinha assim. O que ela erra lá é o que você não estuda. Entendeu? Tipo assim, são assuntos que você consegue estudar e entender. E aí você responde da melhor forma, mas eu achei poucas pegadinhas. Assim. Eu acho assim que na parte do SUS a gente se atrapalha porque são muitas leis e às vezes cai que tá em uma lei, mas estava em outra e você se atrapalha. Mas não é pegadinha, porque a gente não conseguiu assimilar. Uma coisa interessante que vocês estão falando de resolução de questões, já existem vários estudos na área de educação falando que a prática de questões fixa muito o aprendizado. E é uma das coisas também que a gente direciona nos nossos cursos, né? Nossos cursos, toda aula tem questão. Ao final da aula tem questões para resolver, tem simulado justamente para estar treinado. Eu vou saber. E assim, vocês vão fazer uma prova num curto período de tempo, né? São 4 horas, geralmente, né? 4 horas para você fazer uma prova com 50 questões. E aí a gente precisa estar treinado, né? Como é que eu respondo essa questão? Como é que eu analiso uma questão para conseguir responder? Então, essa dica que vocês deram é muito interessante. Resolvam questões, pratiquem. Tentem ver quais são as minúcias das questões, né? Nossos professores do curso, eles falam isso exatamente, né? Essa questão você pode analisar dessa forma, justamente pra gente começar a pegar o feeling disso e chegar na hora da prova, eita, a vaga. E uma coisa importante. E a bolsa, né? E a bolsa, pensa nessa bolsa, gente. Você consegue otimizar seu tempo. Quanto mais você faz, mais rápido você pega o feeling da questão que você falou. E uma coisa importante é que a gente tende por gostar mais de estudar mais a sua área, né? Por exemplo, de estudar mais o TI. As questões específicas valem mais pontos. São 15 questões, cada uma vale um ponto, ou seja, no total dá 15 pontos. Mas acaba que o que dá o diferencial é você acertar mais questões do SUS. Porque, teoricamente, quem vai fazer terapia intensiva já gosta, já sabe mais aquele conteúdo, né? Verdade. Então, é diferencial você estudar mais SUS e estudar mais os conhecimentos gerais da graduação. Verdade. Tem uma perguntinha aqui de Amanda Lima, que perguntou o seguinte: a idade que você tem é critério de desempate? Amanda, nunca vi nenhum edital que trouxe isso, tá? Eles trazem alguns critérios de desempate, realmente, seja nos títulos, como o Tati falou na estante aqui, né? Que se o título for específico daquela área da residência, conta mais, mas em relação à idade, nunca vi não. Né, meninas? A prova em relação às pontuações, por exemplo, se você fica empatado, você respondeu e acertou mais questões que valem mais peso, né? Porque eles têm um peso de cada área. Você acertou mais SUS e acertou mais específica, você consegue desempatar, mas por idade. Perfeito. Aninha, tem mais alguma pergunta aí pra gente? Tem sim. Tem uma pergunta de Mailane. Quantas vezes cada uma de vocês tentaram a vaga? Eu tentei 2 vezes. Na segunda, passei. Amém. Mas também não tinha estudado tanto para a primeira, né? Eu estava recém-formada, ainda estava assim, saindo da graduação, peguei, como você falou, né? Estudar o quanto antes. Perfeito. E aí, no próximo ano, já estava mais preparada, me organizei, me planejei, peguei esse feeling de responder questões, então isso me ajudou muito
pra passar Legal, na segunda Sarinha. vez. Massa. E Mas você? não é desistir, gente. Não pode desistir, eu não desisti, Boa. consegui. Boa. Eu passei na primeira vez, mas assim, foi com muito estudo, por isso que é bom se dedicar bastante. Com certeza. Eu tenho uma ex-aluna que ela fala, né, eu perdi por causa de um ponto. Acontece. E aí ela ficou, ela falou pra mim, poxa, se eu tivesse perdido com mais pontos, eu tinha ficado menos triste. Eu falei, menina, você bateu na trave. Aí eu fiz, você tem que tentar de novo esse ano. Isso foi esse ano agora, 2019. Eu falei, você tem que tentar de novo, Sim, porque você bateu na trave, você já tá super preparada. Então, quem já tentou uma vez, gente, não passou, tenta de novo, porque com certeza existe o amadurecimento também, né? Como Sarinha botou aqui pra gente, já começou a pegar o filho de como estudar melhor, de como se planejar melhor, Isso, né? E não desistam, porque eu quero vocês lá na residência ganhando a bolsa. Eu sabia que ela vai, né? R$3.330,43. Eu não aguento. Não aguento quando eu ouço isso, gente. Ainda bem que ninguém sabe onde a gente mora, né? Eu sei, mentira, eu vou descobrir na estante. Tem uma pergunta aqui de Ivna, que perguntou o seguinte: qual a melhor instituição para fazer a prova, independente da dificuldade? Então, a gente ia pela CESAB, né? E nosso hospital, né, de campo é o Roberto Santos. Mas na área de UTI tem outra residência aqui em Salvador, que é pela UNEB. Qual a diferença entre elas? A da CESAB é só no Roberto Santos. A da UNEB é no Roberto Santos, no HGE e no Santa Isabel. A da CESAB tem 2 folgas também, mas é aleatório, pode acontecer em qualquer dia da semana. O da UNEB é no final de semana. Aí na CESAB, por a gente estar num único hospital, consequentemente a equipe acaba assim, estando mais familiarizada com a residência. Na da UNEB, como são hospitais diferentes e às vezes chegam lá e a equipe não está muito familiarizada com a residência e tem uma certa dificuldade. Mas em todas tem um lado melhor do que a outra, mas independentemente do local, você vai ter uma ótima formação. Perfeito. E aí, só complementando, Ivna, Nath, com certeza, ela estudou bem os editais. Pra ela estar falando tudo que ela tá falando aqui, ela estudou bem esses editais, né? Sim. Então, é muito importante você conhecer onde você quer fazer, qual é o seu desejo. Eu acho que a primeira coisa é decidir. Eu quero ser especialista em quê? Primeiro ponto. Né? O primeiro Sim. ponto. Uhum. Eu quero ser especialista em neuro. Tá, beleza. Eu sou. Tudo bem. Eu quero ser especialista em neuro. E aí, eu faço o quê? Onde é? Quais são os locais do Brasil? Eu não quero morar mais em Salvador, eu quero morar em São Paulo. Posso? Posso. Eu posso fazer residência em um local onde eu não resido hoje? Posso. É só você transferir o seu registro de conselho pra lá. Não tem problema nenhum. Então, eu quero fazer em São Paulo, moro em Salvador, e aí eu vou estudar todos os editais de residência que estão abertos em São Paulo para verificar esses detalhezinhos que Nath contou pra gente, né? Você com certeza estudou os editais, Sim. né, Nath? Nath é sabida, viu, menina? De neuro, eu mesmo, que aqui eu sei que é referência o Roberto Santos, né? Então tem essa vinda de várias pessoas de outros lugares para fazer residência aqui. Sei que tem outros estados, tem uma de Florianópolis que é muito recomendada. Sim. Mas assim, o que eu conheço mesmo aqui é o Hospital Roberto Santos para neuro, que é referência. Gente, conta aí pra gente quem é que quer ser R1 dessas meninas, porque quando vocês passarem ano que vem, elas já vão ser R2. Conta aí pra gente que eu quero saber. Vocês querem saber, gente? Eu quero. Eita. Tem mais alguma pergunta pra gente, Aninha? Tem sim. Tem aqui da ama.dade. Como cumprir o edital inteiro? Como dividir os tópicos a serem estudados? Não, é como eu falei, né? No segundo ano que eu tentei, eu me organizei melhor. Acompanhei todos os editais, vi quais eram as diferenças de cada assunto, né? A gente tem lá no edital, eles separam o que é geral, o que é específico, e você focar naquilo. Tipo, fazer como se você tivesse matérias na faculdade. Eu fiz assim. Tal dia eu tenho aula de alguma coisa, esse assunto eu vou estudar isso. Respondia questões, via muito videoaula de questão comentada. Respondia a questão. Então, assim, você organizar a semana de acordo com os assuntos que você, né, quer estudar e dar prioridade para aquilo. Quando foi próximo da residência, eu já fui
bem nas específicas, era mais SUS específica, que você vê que tinha um peso maior, mas durante o tempo, quanto mais tempo você tiver, você consegue dimensionar seu tempo para cada área específica e consegue dar um start maior para a prova. Perfeito. Inicialmente eu li o edital, aí depois eu fui procurando o que era muito específico, até como a pergunta sobre a instituição. O da UNEB e o da CESAB eram assuntos parecidos, mas não eram o mesmo. Aí como eu decidi fazer pela CESAB, eu peguei a lista dos assuntos e fui colocando metas. Tenho que estudar 5 assuntos em uma semana. Então eu fui me organizando o meu tempo. Boa, perfeito. Tem a questão também de planejar, né? Pega um planner, inclusive no nosso curso tem esse planner, né? Da gente pegar e planejar mesmo o que é que eu vou estudar hoje. Hoje é quarta-feira. Qual é a minha meta de estudo? Eu acho que essa é a grande questão. Tem uma dica muito interessante, que foi uma pesquisa feita há pouco tempo, de você não estudar, por exemplo, eu tenho que estudar matemática hoje. Matemática não cai, mas tenho que estudar neuro hoje. Tenho que estudar neuro. Tá, beleza. Mas se hoje, por um acaso, acontecer de eu não conseguir, eu vou perder essa questão de neuro, não vou estudar neuro hoje, o interessante é você fazer um ciclo. É bem interessante você, sei lá, estudar meia hora de neuro, ao invés de estudar 3 horas de neuro. Estudar meia hora de neuro, meia hora de ortopedia, meia hora de respiratória. E aí você consegue, nesse ciclo, sempre estar com a disciplina em dias. E aí é bem interessante essa opção de estudo. E aí vocês podem colocar exatamente no plano, é tudo bonitinho, o que você vai estudar cada dia, para poder se organizar. É muito conteúdo? É. Mas se começar a estudar hoje, depois da live... Depois da live, E dar pausa entre os estudos. Importantíssimo, Eu gente. mesmo tinha uma hora assim, eu conseguia 1 hora e daqui a pouco eu parava, fazer outra coisa. E eu acho que dar pausas durante os estudos é importante também. Isso é importantíssimo para o aprendizado. Tem alguns estudos que falam sobre isso também. Inclusive, se conseguir tirar um cochilinho de 10 minutos para poder continuar depois, é muito interessante também. Agora vai tirar um cochilo, pegar no sono e dormir, pelo amor de Deus, viu? Tem mais alguma pergunta, Aninha? Teve um aqui legal. Bruno SZA, Nath e Ai, Sara, minhas meu irmãs lindas. Maravilhosas. E agora fã clube, viu? Ixi, blogueirinha mesmo. Ele é de TI. Tudo bem, Bruno, eu entendo você. Tudo bem. Tá bom. Eu gosto. Agora você sabe, para de brincadeira, que eu acho que a área de respiratória é uma das áreas mais importantes da fisioterapia. Tudo bem, eu amo neuro, mas eu tenho que assumir isso. Fazer o quê, né? Mais alguma coisa, Aninha? Tem mais uma de Mailane e Letícia. Vocês acham melhor estudar o que mais tem mais dificuldade ou o que pontua mais? Primeiramente, eu acho que o que tem mais dificuldade. Aí você já nivela os assuntos e depois vai estudando todos. Perfeito, eu também acho. né? Você pega, Também né? acho. Porque quando você tenta e você consegue até entender o que você tem Sim. dificuldade, outras coisas ficam muito mais fáceis. Exatamente. E foi o que você mesmo falou, né, Nath? Se eu tenho facilidade, se eu quero fazer para a área de UTI e eu já tenho facilidade Sim. naquilo, com certeza meus concorrentes também vão ter facilidade, com porque já certeza. tem uma afinidade, já gostam daquela área, se dedicaram na Sim. faculdade, com certeza muito mais daquela área. E aí o diferencial da gente vai ser as outras coisas, vão ser as outras coisas, né? Estudar as outras coisas é muito importante. Bastante. Aninha? Tem mais uma de Rayane perguntando quanto tempo vocês se prepararam para a residência? Quanto tempo antes, assim? Eu me preparei 2 anos antes, porque eu sabia que o 1 ano último da faculdade ia ser de estágio de TCC. Então, Gente, o eu me TCC é tão antecipei. maravilhoso, eu não consigo entender isso. Não, eu também acho, eu não Obrigada. A Nath é. Eu sou professora de TCC, Ai, que que lindo. eu tô puxando a sardinha pra dentro. Mas eu gosto bastante. Mas como é muito corrido, eu preferi me antecipar. Verdade. 1 ano Certíssimo. antes. Demanda Arrasou. tempo, né? Eu acho que você é organizar. Depois que eu tentei a primeira vez, no próximo ano, eu comecei do início do ano. Boa, perfeito. Do início do ano. E dá uma tranquilidade, entre aspas, porque você consegue se organizar melhor, ajustar seu tempo. Então, pra mim foi ótimo, porque eu consegui pegar bem os assuntos gerais para depois só focar no que era mais específico. Ai, que ideia. Eu tô imaginando, gente, a cena. Passei. Vou ganhar R$30, 43 centavos. Mas pra vocês que vão formar agora, que não se prepararam antes, tem chance Tem também. chance. É só Começa a correr estudar atrás. que horas? Depois da Depois da live.
tem. O R2 é como se fosse preceptor dos R1. Isso é de Ícaro Costa. Ícaro quase. Claro que os R2 têm um papel importante, né? Por exemplo, quando a gente chega, Bastante. eles já conhecem a rotina do lugar. Chega pra vocês, olha, é assim, já tem o conteúdo, já te dá aquele assunto. Então, direciona, a gente acolhe bastante. Mas não percebe tudo, né? Mas ajuda muito. Eu acho que é esse coleguismo mesmo, assim, dos residentes é muito legal, né, Nath? O R2 é como se fosse o veterano e Isso. nós somos calouros. E eles acabam rodando em outras unidades que nós não estamos. Então não tem como eles ficarem tão perto da gente durante o cotidiano, né? Durante a rotina da unidade. Mas eles dão um suporte muito bom. Faça suas experiências, é bem legal. Maravilha, maravilha. Mas, Aninha, a gente já pode se despedir. O último beijo de Marlane e Letícia. Eu quero ser R1 de Sarinha. Ai, Já tem fã. Mai, eu conheço, vai passar com fé nele. Mai, bom gosto, viu, meu amor? Adoro. Quero ver o pessoal de UTI também. Ah, tem um bocado, É, tenho certeza. possível. Tenho certeza que tem um bocado. Então, meninas, eu quero mais uma vez agradecer muito a vocês. Foi muito bom, eu tenho certeza que todo mundo gostou, se inspirou, porque assim, quando eu falo, as pessoas acreditam um pouquinho, sabe? Mas quando eu tenho duas pessoas, né, que estão vivendo essa realidade, que passaram por isso, eu acho que fica mais tangível, né? A gente consegue tangibilizar melhor. Ah, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. Isso é passível de eu conseguir. Então, assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês hoje serviram de inspiração para muita gente, né, gente? Então, muito obrigada. Disponibilizar o tempo de folga de vocês, das 60 horas semanais, para estarem aqui. Muito obrigada, de verdade, viu, Eu meninas? agradeço o convite e espero que tenha ajudado muita gente mesmo. Com certeza, ajudou com certeza. Isso é importante, né? Sanar informações. Vários corações subindo. Ai, sobe corações, bastante, adoro. Eu agradeço o convite também. Segunda vez que eu venho na Sanar. E é sempre um espaço muito acolhedor. Lindo, por sinal. Adorei. E a equipe é sempre muito acolhedora conosco. E gostaria de agradecer também por poder ajudar. E quero ver todo mundo na residência do que vem. Eita. Também. Gente, vocês, muito obrigada, tá? Vocês são sempre muito especiais pra gente. Contem com a gente. Lembrem das nossas redes sociais também, que a gente passa muito conteúdo gratuito pra vocês. Olhem lá nos nossos cursos, se interessa a vocês. São cursos muito interessantes, com videoaulas, questões para vocês resolverem. O livro! Livro bom! E nossa live vai estar gravada 24 horas. Quem não conseguiu assistir ainda vai estar por 24 horas. E no YouTube também vai estar lá em breve para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Sobe mais corações aí para eu conseguir me despedir. Tá subindo? Ainda não. Sobe, gente! Agora! Vai!